Bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nessa manhã eu quero compartilhar com você esse pequeno texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 17 ao 23. A Bíblia, ela nos diz que o único homem santo e perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Mas ela também diz que tem como nós sermos um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E nós vemos que Davi, ele foi esse homem. Ele foi homem com erros, com imperfeição, assim como nós. Mas ele também foi o homem que caiu, mas que se levantou e que se arrependeu. E nós vemos ainda na história de Davi que ele foi recomendado como um músico para aliviar a melancolia de Saul, e do qual também depois, pelo mesmo, ele foi perseguido e enfrentou vários desafios e dificuldades. Mas vemos que no meio desse processo é que, em momento algum, ele atribuiu a Saul a culpa pelo processo em que ele estava passando. Ele, em momento algum, ele deu culpa a Saul pelos problemas, pela prova da qual ele estava sendo submetido. E ele ainda teve várias oportunidades de colocar um fim naquela situação. Porém, ele não agiu com as suas mãos, porque ele sabia que ele não tinha o direito de tirar a vida do ungido de Deus. E que a cada dificuldade que ele se encontrava, seja como homem ou como um guerreiro, aquela situação era um motivo para ele escrever um salmo, para ele escrever um canto de louvor e adoração a Deus. A cada situação ele consagrava ao Senhor. Ele foi pastor de ovelhas, ele foi instrumentista, foi guerreiro, foi fugitivo, foi rei, foi traído pelo seu filho Absalão, ele foi perseguido, venceu todas as etapas. Mas durante a melhor fase da sua vida, se assim podemos dizer, ele teve uma queda, aonde adulterou com Batseba e ainda conspirou a morte de Urias, esposo dela. Mas também foi durante esse período que ele foi duramente repreendido pelo profeta Natã, do qual Davi se arrependeu profundamente do seu pecado. Foi punido pelo seu ato, mas foi perdoado por Deus. Uma vida agitada, muitas dificuldades, mas que em todo momento, mesmo diante de tantos desafios, sua fé e sua coragem o mantiveram firme e fez com que ele se tornasse uma fonte de inspiração para nós não desistirmos dos nossos sonhos, porque se nós cairmos, o Senhor, Ele nos levanta. Como no Salmo 37, ele fala para nós confiarmos no Senhor, fazermos o bem e descansar nele, porque Deus cuidará de nós e ele nos concederá ainda os desejos do nosso coração. E Davi ainda também deixou escrito que no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará e que ele nos conduzirá às águas tranquilas. Então, nós vemos que nós podemos ser, sim, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se cairmos, nós temos que levantar, orar, pedir perdão, porque o Senhor, Ele tem o melhor preparado para nós. E Ele segura nas nossas mãos e nos ajuda na nossa caminhada. Amém? Vamos orar então neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos. Sabemos, ó Pai querido, que não somos perfeitos, mas mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, o Senhor, meu Pai querido, tem olhado por nós com olhar de misericórdia.
nos sustentando, nos livrando, nos ajudando, ó Pai, a vencer, Senhor, as nossas dificuldades e nos ajudando, meu Pai querido, a sermos perfeitos, meu Pai, diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu agir. Muito obrigado, Senhor, por nos corrigir. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos estendidas sobre a nossa vida, nos ajudando, nos orientando. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Venha nos ajudar, Senhor. Venha, Senhor, nesse processo, que nós não venhamos dar culpa a ninguém, porque no processo, meu Pai querido, é o Senhor querendo nos aprovar. Então, que seja feita a Tua vontade, meu Pai, sobre a nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém